Bom, no capítulo anterior nós vimos que o locutor, sempre uma pessoa sincera, uma pessoa que tem apreço pelas coisas espirituais, ele decide agora ajudar a sua mulher a entrar na maior fria da vida dela. Moção, como assim? Ele decide ajudar ela a entrar na maior fria. Só que ele não sabia que esta era a maior fria da vida da mulher dele. Qual era essa fria? A mulher dele começa a estudar com as testemunhas de Jeová. Eu não sei nem como é que vai ser o destino da mulher dele daqui para frente, mas ele era muito sincero, ele queria ajudá-la. Ele pensava que ali estava a verdade. Talvez como você que está me ouvindo já pensou. Mas vamos ver como é que foi a história. Ela começou a estudar com um casal antigo, ex-amigos dela, que eram católicos, viraram testemunho de Jeová, se afastaram e agora, de novo, se reencontraram e foram dirigir estudo para ela. Vamos ver como é que foi isso aí. A minha esposa fica grávida do nosso filho e, por incrível que pareça, na época em que a minha esposa estava grávida e eu desassociado, ela não era visitada pelos outros membros do Salão do Reino. E eu, como sempre, tinha que entrar depois e sair antes que os outros. Então ela ficava lá conversando com o pessoal e eu sempre de fora. Quando a minha esposa estava nos dias de ganhar o neném, né, o nosso filho, que foi uma coisa maravilhosa, eu tive o prazer de sentir meu filho nascer nos meus braços, porque não deu tempo de chegar na maternidade. Então, quando eu parei o carro na maternidade ali, pela graça de Jeová Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele desespero, a maternidade em reforma, com os portões fechados, não deu tempo e ele nasceu ali nos meus braços e Deus me deu essa bênção, essa graça de segurar o meu filho, ele nasceu nos meus braços. Até hoje a gente tem uma ligação assim que é fora de série. Só de falar assim eu me emociono de ter tido a oportunidade que muitíssimos poucos pais têm de ter o filho nascido nos seus braços, ser a primeira pessoa que segurou o filho no nascimento. Então eu e minha esposa, nós tivemos essa bênção de Deus. A minha esposa volta do hospital, não recebe nenhuma visita, nem sequer da sua instrutora. Naqueles 15, 20 dias ali, ela passou sem receber uma visita. Mas fazer o que, né? Isso é de cada um. Somos imperfeitos, nós erramos, mas nem sequer uma visita ela recebeu. Muito bem. Alegrias de um lado, tristeza do outro. Eu perdi a minha irmã mais nova. Essa que estava desassociada. No ano de 2003, num acidente de carro, ela e o noivo sofreram um acidente na Regis Bittencourt, a famosa rodovia da morte, tirando a vida dos dois. A minha mãe ficou tão abalada com a perda da vida deles dois, da minha irmã e do rapaz, que a minha mãe entra num estado... Quem é mãe, que perde um filho, sabe que não é fácil. Então a minha mãe, ela se torna uma pessoa assim mais doente. Ela ficou muito doente, depressiva mesmo. E ela precisa de cuidados especiais. Mas eu não podia dar esses cuidados para ela. Eu tinha uma irmã já casada, com filhos, que tinham suas dificuldades, e lutava com um marido muito complicado, muito difícil, e ao mesmo tempo, meu pai sempre foi uma pessoa muito mais complicada e difícil do que qualquer pessoa que você possa imaginar. Ele não é uma pessoa, eu digo não é porque tem ele até hoje, graças a Deus, não é uma pessoa de má índole, pelo contrário, uma pessoa de ótimo coração, mas ele é difícil de se lidar, é muito melindroso. Bom, em primeiro lugar, né, nesse capítulo da novela, que a gente não esperava, né, pra gente tudo é uma surpresa, tudo que acontece aqui na novela, pra mim é uma surpresa. Então eu vou estender aqui, já passou algum tempo, mas ainda assim eu vou estender meus sentimentos ao locutor, pela perda da sua irmã, né, eu também já tive um irmão, já perdi um irmão, também acidente de carro, eu sei como isso é triste, é doloroso. Minha mãe também, até hoje, ela tem problemas com isso já vai para quase 20 anos, né? E então, meus sentimentos, meu irmão. Mas vamos passar para a próxima fala dele, que aí
a gente vai tentar entender um pouco mais aí a relevância dos fatos. O filho dele nasceu, foi uma bênção, né? Alegria para um, tristeza para outros, conforme ele disse. E vamos lá, vamos ouvir. Após a perda da minha irmã, o desejo de que eu viesse morar com a minha mãe se tornou grande. Os meus pais queriam muito que eu viesse morar com eles, mas para o momento não foi possível. E eu continuei trabalhando na rádio. Foi aí que quando eu retornei, nessa época eu retorno para a organização, e os irmãos me falam, olha, se você quiser ter progresso, agora que você está voltando, você tem que abandonar esse negócio de rádio. Por quê? Onde já se viu uma testemunha de Jeová fazendo propaganda, venham para o shopping, não sei das quantas, aproveite as compras de Natal. Venha para a loja não sei o que e compre o seu ovo de Páscoa na promoção. Vocês viram, eu falei do ovo de Páscoa, rapaz, e ele falou do ovo de Páscoa agora também, eu não tinha nem ouvido, hein? Eu não tinha nem ouvido. Olha que legal isso aí, é legal demais. Gente que tá na sintonia é muito bom. Mas bom, o ponto em questão é o seguinte, falaram pro locutor o seguinte, locutor, e aí? Voltou pro salão. Como é que vai ficar, meu irmão? Vai progredir ou vai ficar nessa balela aí de ficar falando em microfone o tempo inteiro? Isso não é trabalho não, rapaz. Você precisa parar com esse negócio aí e parar com o negócio de ficar chamando gente para comer ovo de Páscoa, negócio de Natal. Se você quiser progredir, né? O locutor, altos e baixos. Vamos ver como é que foi essa história aí. Porque entre as coisas que eu fazia na rádio, uma delas era as propagandas da rádio. Eu tinha que falar, dar ênfase aos meus anunciantes. E o que era pior, como é que você vai ser um locutor de rádio tocando essas músicas sertanejas esquisitas? Mas é eles que pedem, é o ouvinte que pede a música. Não é eu que escolho, é o ouvinte que não, mas mesmo assim, você está sendo um partícipe. Ai, meu irmão, muitas coisas, é aquela velha história, né? Coando-se o camelo, aliás, coando-se o mosquito engolindo o camelo. É bem isso. Então, deixei o meu sonho, a minha profissão de lado, porque eu tinha que ser uma pessoa espiritual, eu tinha que alcançar o cargo de servo ministerial, eu já estava aí na casa dos 30 e tantos anos, sustentando família, e tive que deixar de lado. E com aquela questão da minha mãe ter ficado depressiva e precisar de ajuda, e o meu pai ter muito pouca força de vontade para ajudar, eu e minha esposa, minha família, resolvemos voltar para a região, que é onde eu estou hoje, né, a região próximo de Sorocaba, a região de Mairinque, para voltar e tentar convivermos juntos, mais uma vez, para ver se dava certo. E nós iríamos fazer parte da congregação que lá no início eu fiz parte, e que agora estava muito moderna e muito mudada. Olha só que coisa interessante. Então o locutor, agora ele tem que deixar de ser locutor de rádio. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu, irmão? Olha, você tem uma voz maravilhosa. Você é muito descolado. Eu acho que você deveria investir nesse negócio, né? Eu acho que você deveria investir nisso aí e tal. Inclusive, quando eu estiver com a rádio no ar aqui, eu vou pedir para você fazer umas vinhetas para nós, se Deus quiser. Eu quero muito a sua ajuda nesse aspecto, viu? Você tem uma voz maravilhosa, excelente. Eu acho que você deve investir nisso aí, até porque, como você comentou comigo, você está trabalhando à noite e tal, dá para investir, fazer vinheta e tal, tem algumas coisas legais aí, tá bom? Que dá para pensar. Mas legal, mas ele agora, ele volta para Mairinque. Ele volta para Mairinque. Volta para ajudar os pais. Você vê que além de bom filho, é uma pessoa que gosta das coisas de Deus. Mas dentro da organização das Testemunhas de Jeová, você não pode gostar muito das coisas de Deus. Você tem que gostar das coisas do corpo governante. Porque se você gostar das coisas de Deus, você vai ter problema. Porque as coisas de Deus são completamente diferentes das coisas do corpo governante. Então você tem que gostar das coisas do corpo governante. Ele gostava das coisas de Deus. Esse era o problema dele. Mas aí, então, o que aconteceu? O próximo capítulo é super, hiper, extra, mega interessante. E deixa eu aproveitar e já falar uma coisa que aconteceu no próximo capítulo. Você vai ver que o próximo capítulo eu falo, né, porque eu havia perdido uma sequência, né, da novela.
Então eu havia perdido a sequência que ele se envolveu com drogas, tal. Então logo no começo eu entro falando que, e até pedindo desculpa para ele se eu entendi mal a voz dele, né, por conta do uso de drogas. Porque para mim eu não tinha entendido muito bem, porque eu havia perdido umas partes. Aí depois eu fui e recuperei. Por isso que aí tá prontinho agora tá na sequência certa. Bom, com exceção disso, o próximo capítulo, ele é simplesmente fantástico. Você não pode perder, mas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. O próximo capítulo já está pronto. Esse que eu estou produzindo agora, mas o próximo já está pronto, está separadinho ali já. E vai ser um capítulo super interessante, que é quando ele chega em uma encruzilhada violenta em relação à organização. Ele voltou para a congregação antiga, volta estigmatizado, só vou falar isso, né? E o resto você vai saber no próximo capítulo, tá bom? Vamos lá para mais um capítulo da história do locutor, o radialista que se decepcionou com a torre de vigia. No capítulo anterior, percebemos que o radialista, ele perdeu a oportunidade de emprego porque ele era isento do serviço militar. Aliás, ele não estava isento ainda. O ancião fez ele reverter o processo, foi um rolo só. E aí, passado algum tempo, ele decide se mudar para Sorocaba, uma grande cidade, né, onde tem muitas testemunhas de Jeová. E diga-se de passagem, Sorocaba é uma região muito complicada, porque tem muito betelita em Sorocaba. Tem muito betelita em Sorocaba. O pessoal puxa saco de Betel, tá ali naquela região também. Então é uma região enrolada para quem quer seguir a Cristo, né? Lá em Sorocaba eles marcam pesado. Bom, o locutor diz que quando ele chega então lá em Sorocaba, os problemas dele começam. O que é que aconteceu quando ele chegou na cidade de Sorocaba? Vamos ouvir por ele mesmo. Bom, meu irmão, voltei para minha antiga congregação. E agora essa congregação tinha muito poucas pessoas, pouquíssimas pessoas daquela época. Grande parte tinham deixado, tinham se mudado, tinham sido desassociados. E a congregação era outra. Pessoas que se achavam os bambambãs, os donos da rapadura. Mesmo assim, o que eu vim fazer era cuidar da minha mãe, cuidar dos meus pais, trabalhar, levar minha vidinha e procurar fazer o máximo em serviço a Deus. O locutor chega na congregação, ele viu que mudou. Simplesmente, ele fez igual na música do Roberto Carlos. Nada era mais igual como era antes. Não tinha mais nada igual, não é? Na do Roberto Carlos é o contrário, né? Tudo estava igual como era antes. Fiz ao contrário. Fui citar a música Velha Porteira e citei errado. Mas aí o que aconteceu? Na música na história do locutor aí, nada mais era igual como era antes. E aí, ele só queria cuidar da mãe dele. Mas ele chegou lá e encontrou um monte de gente que ele disse que eram os reis da rapadura. Os reis da cocada preta. Dentro do Salão do Reino tem muito disso. Gente que quer ser mais do que o outro o tempo inteiro. É incrível isso. Por isso que gera tanta confusão. Mas vamos ver o que aconteceu com o locutor. Ele chegou lá para ficar em paz. Que era o que sempre eu achei. E eu repito, sempre quis servir a Deus. Meu alvo não era ter cargos como se eu estivesse numa empresa. Eu nunca vi a organização das Testemunhas de Jeová como uma empresa para ficar almejando cargos. Cargos, na minha ótica, no meu ponto de vista na época, era para ser merecido. Mas eu achava estranho porque quando eu cheguei na congregação, haviam 6 anciãos, 2 servos ministeriais, até aí tudo bem. Conforme o tempo foi passando ali, a gente começa a se destacar por fazer uma boa leitura, a gente começa a se destacar por ter um bom trabalho de campo, dirigir bons estudos. Então você começa a ser visto. Na próxima visita do superintendente, eu acho que os irmãos vão ter surpresa para você. Bom, até aí tudo bem, não era esse meu foco. Mas eu recebi uma designação para cuidar das publicações da congregação. Olha que coisa linda, né? Agora eu vou cuidar das publicações. O irmão me chama, o ancião me chama, olha, você vai cuidar das publicações. Mas aí o que acontece?
Como eu estava morando com os meus pais, e o meu pai e a minha mãe por causa da depressão, e o meu pai por causa do jeito melindroso de ser, nós não pudemos ficar morando com eles, fomos morar em outra casa. E aí já começou a pequena contenda. Eles me tiraram o privilégio. De que forma? Através de uma mentira. Isso é que foi o que mais me doeu. Porque foi assim, o irmão me disse assim, olha irmão, eu sei que o irmão só está 3 meses cuidando das publicações, mas é que todo ano o corpo governante, ele muda, tem que mudar a pessoa que cuida. Esse pessoal é engraçado, né, vai? Só muda a mosca, porque a mel é o mesmo. Eles mentem de tudo que é lado. O corpo governante não orienta a mudar nada. Eles são terríveis. Se havia de ter uma mudança, para que eles mudaram antes, né? Então o irmão entendeu que aquilo era mentira, né? Só muda a mosca, porque a mel é o mesmo. Vamos lá. Mas faz 3 meses que eu estou cuidando, não está bem filho? Não, você está fazendo um bom trabalho. Só que tem 2 irmãos agora que não vamos ficar entre nós aqui, mas vai ser indicado a série ministerial e vai ser passado para eles. Eu falei, tudo bem, ordem é ordem. Passaram o privilégio para eles. E com o tempo eu fui percebendo que eu ganhava um privilégio, me tiravam. Eu era leitor da Sentinela, me tiravam. E foi indo, você vai se desmotivando. E aí, trabalhando, você vai tendo seus problemas particulares no trabalho. E aí começam outros problemas. Isso é uma verdade. O que acontece? Quando o camarada começa a se destacar demais dentro do Salão do Reino, eles vão tentando cortar as asinhas. Eles vão cortando as asas. Vão cortando, que é exatamente para o cara não crescer. E se a pessoa reclamar, eles falam, irmão tem que ser mais humilde. Tem que esperar em Jeová, né? O corpo de ancião está olhando. No tempo certo, né? O irmão vai ser designado. E assim vai. Bom, aí começaram a desmotivar o locutor. E o locutor trabalhando também, claro, tem uma vida para cuidar. Você já trabalha tudo voluntário lá. Tudo que você faz é voluntário, a pessoa faz com amor. Aí vem os anciãos, vem outros e tenta colocar dificuldade no trabalho voluntário. A pessoa acaba desmotivando mesmo. Mas vamos ver o que aconteceu. Meu irmão, uma coisa que as pessoas não sabem, algumas pessoas sabem, mas nem todos, é que quando você é um ex-usuário de drogas, você nunca mais consegue ser a mesma pessoa. Em que sentido? No sentido seguinte, quando você é um ex-usuário, não existe ex-usuário. Exatamente isso, não existe ex-usuário. Existem pessoas que se controlam e têm que controlar para o resto da vida para não voltar a fazer uso das drogas. E eu, dia após dia, vivo essa realidade na minha vida. Todos os dias eu tenho que orar a Deus, pedir forças para aquele dia e me manter direto e constante com Deus. Agora, quando você é uma testemunha de Jeová e já passou por essa questão da desassociação, você já fica mal visto, porque quando chega o teu relatório lá, a tua carta de publicador, a sua carta quando chega, ela vem falando dos teus antecedentes criminais, vamos dizer assim, né? Então, só um detalhe, deixa eu explicar para vocês. Eu não ouvi esse áudio, mas eu vou tentar fazer um paralelo, vou tentar fazer uma análise, né, do que ele está falando. Eu entendi em primeira mão. Eu entendi assim, pode ser que eu estou errado. Vou tentar ouvir para ver se é isso que ele está falando ou se é o paralelo do que eu vou fazer. Bom, ele falou sobre a questão do ex-usuário de droga que não existe. Né? Ele disse, eu vivo isso. Pode ser que na juventude, né, ele teve algum contato com drogas. Não sei se é exatamente isso, mas me deu a entender. Pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver, eu corrijo nos próximos áudios. Conforme eu disse para vocês, eu não fico ouvindo. Mas ele logo entra com a questão da desassociação. E que um desassociado, ele também sempre vai ser mal visto. Então, eu trago agora a segunda opção. Né? Talvez ele esteja comparando o usuário de drogas com o desassociado, que não tem ex-usuário. Assim como não tem ex-desassociado.
Não existe readmitido. Existe readmitido apenas para o convívio, porque você vai ficar marcado dentro da organização para a vida inteira, tá? Pode ser, se eu errei na primeira interpretação, então o locutor me perdoa. Se eu não errei, então valeu a comparação, tá? Mas essa metáfora que estou fazendo entre um ex-usuário de drogas e um readmitido é exatamente isso. Não é que existe, como dizia o padre Quevedo. Por mais que eles dê tapinha nas costas, por mais que eles façam, né, você sempre será marcado. Você é marcado como gado, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Do modo falando. Então, já te olham torto. Olha, esse camarada foi desassociado por isso, por aquilo. Porque não adianta dizer que não é, porque isso acontece sim. Então, quando as coisas começaram a andar, eu sentia que comigo os outros eram mais rápidos. Comigo, por mais que eu fizesse, sempre era assim. Eu estava sempre precisando melhorar. Sempre precisando melhorar. Mas, como eu disse, eu repito, meu alvo não era cargo, era servir a Deus. Sempre quis servir a Deus. Não quis destaque. Destaque é para nosso Senhor Jesus Cristo e para Jeová. Mas aí, meu irmão, eu ali cuidando dos meus pais, cuidando da minha família, desmotivei completamente. Completamente. Eu comecei a trabalhar poucos horários de campo, eu ia nas reuniões frequentemente, preparava, fazia tudo, mas eu via que como já não existia mais aquela amizade, aquela coisa, e eu comecei a me isolar. Viver assim o particular com a minha família. E cada vez mais aquele amor com o povo amoroso foi distanciando. Até que chegou um ponto em que não dava mais para continuar. O que será que aconteceu? Chegou um ponto que não dava mais para continuar. Ele sentiu uma falta de amor violenta. Vamos ver o que aconteceu. Então nós chegamos no ano de 2015, irmão Edson. Em 2015, teve o congresso, o famoso congresso, onde houve várias revelações. E nesse congresso, eu comecei a querer pesquisar. Eu falei, já que não tem como eu progredir espiritual, eu vou começar a estudar para valer as escrituras. E eu comecei a estudar. E por incrível que pareça, eu comecei a estudar o Evangelho de João. Exatamente, o Evangelho de João. Versículo por versículo. E eu comecei a perceber que alguma coisa estava errado. Aliás, você vê como é que é. Por isso que eu digo, o Espírito Santo guia, não tem jeito. E eu tenho orientado aqui que quem quer começar estudando, comece a estudar o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é o Evangelho, primeiro, ele foi escrito depois que João viu Jesus Cristo ressurreto. Ele é escrito depois do Apocalipse. E é por isso que João trata a divindade de Cristo de maneira tão especial no Evangelho de João. E inclusive você, que talvez não entenda muito bem o que eu estou falando, mas está começando a compreender, vale bem essa fala do locutor. Eu tenho no nosso canal, basta você digitar nosso canal JWR, Evangelho de João, explicado versículo por versículo, para ajudar você a entender Cristo, tá bom? Vamos prosseguir ouvindo aí agora o que ele descobriu na leitura da Bíblia. Porque ler a Bíblia sem as publicações da Torre de Vigia é outra história. Você começa a ler a Bíblia de verdade. Você lê a Bíblia não lendo a tradução do Novo Mundo, você começa a ler a Bíblia de verdade. Agora, enquanto você ficar preso com os óculos da Torre de Vigia, você não vai chegar em lugar nenhum. Vamos ver o que aconteceu. Conforme o irmão costuma dizer, algo de podre no reino da Dinamarca. Alguma coisa não estava certa ali. Não batia com os ensinamentos. Então comecei a me aprofundar. Mas tinha uma campainha que tocava toda vez. Não podemos pesquisar nada na internet, a não ser no site, a não ser as coisas espirituais, JW, tal. Aliás, deixa eu fazer uma colocação aqui. Já percebeu como que o corpo governante das Testemunhas de Jeová procuram envolver as Testemunhas de Jeová o máximo possível, com muita leitura dos seus artigos, com muitas publicações, agora tem um site com um monte de coisa para assistir, trabalho de campo, você fica envolvido nessa atmosfera, nesse ar,
o tempo todo. E você... Isso aí é uma das maiores realidades. Por que uma testemunha de Jeová ele não consegue sair daquele círculo vicioso que ele está? Por causa disso. Preparação de reunião, site JW, biblioteca JW, reunião, estudo, tudo. A Torre de Vigia fez tudo para envolver a pessoa. Tipo assim, eu vou para a internet, mas você vai para a internet ver o quê? Vou ver JW. Eu vou na internet ver o YouTube, mas você vai... Ah, mas para que YouTube? Se você lá no JW tem todos os filmes que precisamos. Né? Lá nós temos broadcast, lá nós temos tudo. Então a pessoa fica presa. Isso que ele disse é uma pura verdade. É uma técnica utilizada por toda seita, chama-se técnica de isolamento do meio. Você fica completamente isolado de tudo e de todos e você vive apenas aquele seu mundinho particular. Vamos lá, boa observação dele. Vamos continuar ouvindo. Você não consegue pensar. Você não consegue pensar. Então, meu irmão, eu comecei a deixar de lado aquele alimento, abre aspas, puro, e comecei a beliscar no alimento, fecha aspas, impuro. Se é que vocês conseguiram me entender, né? Eu comecei a entrar no site. E tudo começou porque, no Congresso, teve um discurso que falou a respeito da geração, a geração sobreposta. A geração sobreposta é a maior piada que pode se existir. Eu acho que se o Frederic Franz tivesse vivo, a geração sobreposta, olha, você que é testemunha de Jeová e me assiste, me desculpe, eu sei que tem muitas testemunhas de Jeová que me assistem, mas eu não posso falar isso sem dar risada. A geração sobreposta, a que compararei a geração sobreposta? Palavras de Jesus. A que compararei a geração sobreposta? Eu posso comparar a geração sobreposta com Santa Claus ou Papai Noel. Mas não existe Papai Noel, ancião. Então, não existe geração sobreposta. A geração sobreposta, ela é tão invenção do corpo governante quanto Papai Noel é invenção do comércio. Então, sempre que você ouvir falar em geração sobreposta, você que é testemunho de Jeová, lembre-se do Papai Noel, que acreditar em geração sobreposta é igual acreditar em Papai Noel. E aí, em 2015, ele está no Congresso e ele ouviu. Acendeu uma luz amarela. Vamos ver o que aconteceu. A geração sobreposta. Eu não entendi esse tal de geração sobreposta. Assim como eu não entendo Papai Noel. Tipo assim, quando eu era criança, eu ficava esperando o Papai Noel pular a janela de casa, que lá em casa não tinha chaminé. Eu também não entendia o Papai Noel. Mas eu via, todo mundo falava, não, mas tem Papai Noel, tem Papai Noel, tem Papai Noel. É igual a Testemunho de Jeová. Tem geração sobreposta, tem geração sobreposta. O pessoal não entende, mas eles falam que tem. Eles acreditam que tem. Igual eu acreditei em Papai Noel a vida inteira. Vamos lá. Eu comecei a pesquisar. Tudo tem que partir de uma raiz. Eu comecei a pesquisar essa tal geração sobreposta. Eu não entendi o que é isso. E eu fui pesquisar no Google o que é uma geração sobreposta. Esta foi a frase que Jeová colocou na minha vida. O que é a geração sobreposta? Esse foi o tiro no pé do corpo governante. Ele foi pesquisar no Google o que é geração sobreposta. E aí ele diz, esse foi o tiro no pé do corpo governante. O que será que ele descobriu? A geração sobreposta. O que foi que ele pesquisou? O que foi que ele entendeu? Isso você não pode perder, mas não pode perder de maneira nenhuma no nosso próximo capítulo. Porque acreditar na geração sobreposta é a mesma coisa de acreditar no bom velhinho. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um capítulo dessa novela, mas você não pode perder o próximo. Bom, nós estamos aqui mais uma vez trazendo para você a continuação da novela do locutor que se decepcionou com a Torre de Vigia. No último capítulo, nós percebemos que o locutor, ele decide, a partir do ensinamento da geração sobreposta, fazer uma pesquisa na internet. E ele digita a palavra geração sobreposta, para surpresa dele, e até para minha. Ele se depara com um dos nossos vídeos,
onde eu mostro a realidade sobre a falsa profecia de 1914, indicando que 1914 não passou e não passa de um mito na cabeça do corpo governante e das testemunhas de Jeová. Portanto, desfazendo completamente a própria autoridade do corpo governante, de dizer que havia sido escolhido por Jesus em 1919. Uma vez que nós vimos isso na fala do locutor, o que é que nós entendemos? Bom, o locutor, ele disse que digitou geração sobreposta, apareceu e ele entendeu. A partir daí, um leque de oportunidades em sentido espiritual se abre às vistas do locutor. No sentido de que ele agora conseguia entender que não mais precisava ser escravo de uma organização. Mas vamos ver na voz do próprio locutor o que é que ocorre depois que ele encontrou o nosso vídeo. Conforme vimos, ele pesquisou, ele viu mais de 19 vezes, segundo o que ele disse. E agora, como é que estaria a situação? Vamos ouvir, por ele mesmo. Para você que está começando a ver os vídeos agora, para você que está acompanhando, que está abrindo os olhos agora, meus irmãozinhos, meus amados irmãos e irmãs, uma coisa eu digo para você: não faça como eu fiz. Eu fui um mau exemplo. Eu fiquei desesperado. Peguei a minha esposa e bombardeei ela de ação. Ela ficou atônita. Ela não sabia o que fazer, se acreditava em mim, se assistia os vídeos, se não via. Ela ficou atônita. Minha família ficou... Eu não sabia o que fazer. E quando isso acontece, a gente tem uma epifania. A gente fica desnorteado, porque você acreditou, eu estava ali 27 anos crendo, mesmo estive desassociado 2, 3 vezes, foi 3 vezes, né? Essa agora não foi uma desassociação, porque agora eu resolvi não ser mais testemunho de Jeová. Mas até as 2, 3, no caso lá, por causa dos meus problemas com depressão e ocasionado pelas drogas que eu fiz uso, e eu tive depressão também, transtorno de ansiedade seríssimos, né? E isso me deixava desmotivado com tudo. Eu tinha dias que eu não queria sair de dentro do quarto. Tinha dias que minha esposa passou momentos difíceis, minha família passou momentos difíceis. Tanto é que até um ponto interessante, que quando eu estava vivendo esse momento, a minha esposa, sendo pioneira regular, foi desencorajada a continuar casada comigo. Olha que coisa, hein? Olha que coisa. Presta atenção nessa fala dele. Vamos prestar atenção, para ninguém dizer que nós estamos inventando. A minha esposa, sendo pioneira regular, foi desencorajada a continuar casada comigo, porque eu não tinha mais jeito. Olha que coisa, gente. Ele agora descobre a verdade sobre a verdade. Ele tem simplesmente um surto, né? Ele agora bombardeou a mulher dele de questionamentos, porque ele viu, a verdade é conforme disse o apóstolo Paulo, né? Nós podemos pegar a Bíblia aqui, a Bíblia, e o apóstolo Paulo nos diz, vou usar essa tradução do Novo Mundo, que ainda pelo menos, ela é adulterada, mas é menos do que a outra, e esse texto com certeza não estará adulterado, porque a gente já conhece os textos aí que estão completamente modificados dentro da tradução. Mas o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, disse assim, ó, persisti em examinar se estáis na fé, persisti em provar o que vós mesmos sois, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em união convosco, a menos que estejais reprovados. Bom, quem está reprovado não faz um exame. Não faz. Porque ele sabe que ele está reprovado e ele tem medo da verdade. E aí o apóstolo Paulo disse assim no versículo 8. Agora, não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. E ele agora fica transtornado, conversa com a mulher dele,
e a mulher dele é encorajada a separar-se dele. Olha que coisa escabrosa que nós estamos vendo aí, porque isso é verdade. Aliás, eu vou um pouco mais longe. Vai me falhar a memória aqui agora exatamente qual é a sentinela, se é 2017 ou 2018, onde o corpo governante descaradamente diz que quando um dos cônjuges se torna uma ameaça em sentido, abre aspas, espiritual por, abre aspas, apostasia, é possível que haja uma separação, ou seja, a congregação apoiará o cônjuge que ficar sozinho. Muito bem, vamos lá. E o pior, por um casal, um ancião e a esposa. Foi orientada. Por que continuar com um cara desse? Ele não tem jeito. Olha para o passado dele. Segue a tua vida. Quer dizer, isso é orientação que se dê para uma esposa. Agora, é aquilo que eu sempre falo. Enquanto você é útil, enquanto você está ali sendo vigia nas construções, né, carregando carrinho de concreto, né, subindo no telhado para trocar as telhas. Agora, quando você não está mais participando disso, porque você vê que você só serve para limpar o banheiro nas assembleias e congresso, enquanto que outros ficam passeando, desfilando com caixa de indicador e etc, etc, que também não é grande coisa. Enquanto você serve para dar apoio nos campos de dia de semana que os anciãos não vão, aí você serve. Aí quando você não está mais concordando com isso, que você fica na sua, aí você perde o apoio, né? Isso é verdade. Você sabe que eu gostava de ser indicador nas assembleias, ficava mesmo desfilando e tal, porque você tá naquela fase assim que você tá paquerando as irmãs, né? O indicador dá o status, né? Só que eu não indicava nada também, eu ficava lá só, né? Só passeando e tal. Quando eu ficava bravo, quando eles me colocavam para ser indicador num ponto fixo. Ih, rapaz, aí era ruim. Eu gostava de ser indicador que andava, não gostava de ficar parado em lugar nenhum. Mas é desse jeito. Enquanto ele falou uma frase legal aí, enquanto você está servindo, enquanto você é útil, você tem tapinha nas costas. Na hora que você deixa qualquer coisa, não é, transparecer que você não está concordando, então você passa a ser uma pessoa completamente problemática. Mas vejam só o que ele diz. Minha esposa e minha filha estavam sendo ostracizadas no Salão do Reino. A minha filha, por causa de gostar de um rapaz que não era testemunho de Jeová, mas era um estudante, ela começou sendo excluída da roda das amiguinhas, das irmãzinhas. Para tudo, a filha dele começou a gostar de um rapaz. Só que esse rapaz não era TJ, não era do mesmo clã deles. E aí o que é que vai acontecer? Ela já começa a ser excluída. Isso também é uma realidade entre as testemunhas. Sempre que alguém parece ser problema, eles já vão excluindo a pessoa devagarzinho, uma espécie de não vamos nos contaminar com essa pessoa. É mais ou menos isso. Essa pessoa é fraca espiritualmente e más companhias estragam os bons costumes, né? Mas vamos lá, a mulher dele também já começou a ficar meia de lado, afinal de contas ela não aceitou a sugestão idiota daquele ancião e da sua esposa de separar-se do locutor. Vamos lá. Salão. Inclusive um ancião orientou numa assembleia que aquelas irmãzinhas deixassem de ter associação com a minha filha, porque ela estava sendo um mau exemplo. Então quer dizer, é só a pessoa ter problema que a orientação se afasta. Mas que problema que a filha do locutor estava tendo só porque ela estava gostando de um rapaz que não era testemunha de Jeová? Qual o problema nisso? Não existe problema algum, mas vejam que isso já era motivo para haver uma segregação, né, para separar a moça, para ostracizar. Agora pensa comigo, se isso realmente era um problema, por que não amorosamente ajudá-la? Não é verdade? Vamos ouvir mais um pouco.
Em vez de trazer a brasa para perto da fogueira, você dá um pontapé e põe a brasa para fora. A minha esposa, que era pioneira regular, foi incentivada a abandonar também o trabalho. E aí foi um ponto crucial nas nossas vidas, né? Porque aquilo que nos motivava também foi esfriando. Por que ela foi desincentivada a deixar o trabalho? Na realidade, ela foi convidada a se retirar educadamente. Por quê? Filha querendo namorar com o mundano. Marido desassociado e agora, ou se não estava desassociado, agora abre aspas, apóstata, fecha aspas. Então, ela também não servia mais aos interesses da grandiosa empresa chamada Sociedade Torre de Vigia. Esta grandiosa empresa deseja pessoas com uma reputação completamente ilibada e que essa mesma pessoa tenha poder sobre a reputação dos seus familiares. É assim que essa empresa trabalha, para não macular o santo nome do CNPJ chamado Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, ou Watchtower Bible Tract Society. Vamos lá. Agora que eu já estava vendo as realidades que estavam por trás da associação, eu já estava determinado a sair. Mas naquele momento ali, naquela euforia, eu comecei a falar para todo mundo. Eu comecei a falar para minha mãe, falar para minha irmã. A minha irmã ficou... como é que eu posso falar? Ela não se agradou muito, né? Porque ela tinha um conceito diferente. Até hoje ainda, ela procurou entender o meu lado, mas ela não foi a fundo como eu fiz. O locutor é doido. O locutor começou a assistir os vídeos, saiu falando para todo mundo. Saiu falando para todo mundo. Rapaz, dá um rolo. Mas dá um rolo quando a gente sai falando para todo mundo. Vamos ver o que aconteceu. Ele falou com a mãe, falou com a irmã, falou com todo mundo que estava em volta. A irmã ficou meio assim: ei, locutor, por favor, né, locutor? Eu não quero saber do que você está pensando. Ela não foi a fundo. A mãe dele ouviu. E aí, como é que ficou a história? Presta atenção junto comigo. Parou no meio do caminho e hoje continua escravizada ainda na senzala do corpo governante. Mas eu tinha uma meta. A minha família direta está fora. Se for da vontade de Jeová, e eu sei que é, minha mãe também vai estar fora. Antes disso, deixa eu só dizer uma coisa que aconteceu com a minha mãe. O que será que aconteceu com a mãe do locutor? Essa é a pergunta que será respondida no próximo capítulo, que você não pode perder de maneira nenhuma. Fique aí para você assistir junto conosco o que ocorreu com a mãe do locutor. Presta atenção, a irmã... Vamos juntos, vamos prosseguindo aí agora, tá aí o Ansel mandando um abraço para o Paulo Sávio. Agora a gente vai ouvir a mulher do locutor. Ela se depara com uma determinada situação. Vamos entender qual foi. Vamos lá. Por volta de 2015, a minha mãe... Opa, esse daqui já foi. Esse é o da mãe dele. Já foi. Vamos ver o que aconteceu com a mulher dele. Quando a gente começa... Esse também já foi. É esse daqui, ó. É dose, é um monte de vídeo. Agora vamos concluir. Chamei os anciãos, que eu gostaria de conversar com eles, porque eu tinha algumas dúvidas. Fiz um caderno com várias anotações. Peguei os vídeos aqueles vídeos que são assim mais decisivos, são reveladores. A questão de 1914, a questão do ano de 607, antes da Era Comum, que Jerusalém ela não foi essa época que caiu. Aquilo ali foi demais. Aquilo foi demais. Também a questão da Bulgária, a questão do sangue na Bulgária, a questão Olha, foram várias coisas. Eu formei ali um dossiê especial. E chamei os anciãos, falei, eu quero conversar com vocês. E eles não vinham. O locutor agora resolveu colocar a coisa para quebrar mesmo. Pegou a questão de sangue na Bulgária, vídeo do Paulo Sávio, que eu acabei de citar. Para mim é o melhor vídeo
da internet que trata da questão do sangue, até pela formação do Paulo. Ele pegou a questão de 607, que aí é comigo, né? Pegou a questão de 607, 1914, né? E chamou os anciãos. É o seguinte, eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês. Eu quero entender essa história. Vamos ver o que deu. 2 meses esperando por eles, sem ir na reunião. E eles não vieram. O locutor falou, quer saber de uma coisa? Agora eu também não vou na reunião. Já que os caras não vêm aqui, eu também não vou. Ó o locutor. Você não vai na reunião hoje, locutor? Não vou, não vai dar não. Tô tranquilo, tô sossegadão. Locutor, tem uma foto dele aqui, boné, chapéuzinho. O locutor é da hora. Eu vou trazer a foto dele depois pra vocês verem. No último capítulo eu vou trazer a foto do locutor. Ô locutor, você não vai pra reunião hoje? Ah não, hoje eu não vou não. Com aquele vozeirão dele. Não, hoje eu não vou não. Eu mandei uma carta para os anciãos. Estou aguardando uma resposta deles. Não irei. Tá bom, locutor. Então tá joia. O locutor lá, ó. Sino Faustão de domingo. Ô louco, meu. Agora vamos lá pras videocacetadas. E o locutor. E o povo lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Assim no cântico. Aí depois entrou o dirigente da sentinela. Conforme vimos, Jesus não nos prometeu alimento espiritual perfeito. Talvez o próprio dirigente da sentinela deve ter coçado a cabeça e dito, então o que é que estamos comendo? Já pensou você chegar no restaurante? Você fala assim, me traz um arroz, feijão e um bife. Já pensou? Presta atenção nessa história comigo. Sentinela de fevereiro de 2017. Você chega no restaurante, me traz um comercial. Arroz, feijão, bife, aquela saladinha, né? Aí você pega a salada, tem lá uma lagarta na salada. Você olha a lagarta e fala, ok, não vou comer salada, deixa pra lá. Talvez a moça não lavou direito. Mas você tá com fome, você quer comer. Aí você fala assim, vou comer. Aí você pega o feijão, quando você dá a primeira colherada que você coloca, aquele cheiro. Feijão azedando. Fungos. Esse feijão parece estar meio azedo. Esse feijão parece estar meio azedo. Aí você chama o garçom. Você chama o garçom. E diz, ei garçom, por gentileza. Olha, eu pedi esse comercial. Aqui em São Paulo chama comercial. Mas é o seguinte, tem uma lagarta na salada. E o feijão tá com cheiro de azedo. Aí o garçom olha para você e diz assim, olha, eu concordo. Mas o dono do restaurante não prometeu alimento perfeito, não. Ele só colocou a placa aí que servia alimento. Agora ele não prometeu nada de alimento perfeito. Se o feijão tá meio azedo, eu não posso fazer nada. Se tem uma lagarta na verdura, eu também não posso fazer nada. O dono do restaurante só falou que ia servir alimento, mas ele não falou que ia servir alimento perfeito para vocês, não. Quem entendeu isso aí, levanta a mão. Dá uma lua. É o que o corpo governante fez. Tirou o sarro, bateu. Bateu na cara de todo TJ idiota. Dizendo para eles em fevereiro de 2017, Jesus não prometeu alimento espiritual perfeito, vocês estão querendo o quê? A gente não sabe nem para onde a gente está indo. A gente tem que tocar vocês a tragos de uísque. A gente não sabe para onde a gente está indo. Desde que morreu o nosso rei, nosso mentor, nosso ídolo, Frederico W. Franz. Desde que ele morreu, a gente não sabe o que nós estamos fazendo. E vocês ainda querem alimento espiritual perfeito? O dono do restaurante, que é Jesus, não falou nada disso. Aí o locutor está nessa situação.
O locutor descobriu que não tem alimento espiritual perfeito. O locutor tá o seguinte, chamou os caras para trocar ideia. Falou pro garçom assim, chama o dono do restaurante lá. Não vem. Chama o gerente, também não vem. 2 meses sem a turma aparecer. O locutor falou, então, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui sentado, vou ficar tranquilo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que foi a história. Até que chegou um dia em que eles resolveram vir. O gerente do restaurante resolveu aparecer. O gerente não, os supervisores resolveram aparecer. Vamos ver o que se deu. O locutor tá com lagarta na salada. O feijão tá azedo. O arroz tem uma mosca. E o bife tá mal passado. E o garçom falou, olha, a gente não pode fazer nada. O dono não prometeu não prometeu comida perfeita. Só prometeu que ia ter comida. De que jeito que é pra gente não interessa. Os caras resolveram ir lá. Vamos ver o que aconteceu. E eu todo preparado. Vamos conversar? Vamos conversar porque você andou divulgando para umas pessoas, para outras. Agora, como é que isso chegou no ouvido deles? Olha que interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. O supervisor do restaurante chegou lá e falou assim, pois não, senhor, qual é a sua reclamação? Aí ele disse, o feijão está azedo. Tem uma lagarta na salada. No arroz caiu uma mosca e o bife está mal passado. O que a gente pode fazer? Aí falaram para ele assim, olha, quanto a isso, o que a gente quer saber é assim, você pegou o seu telefone celular e ligou para algumas pessoas relatando que tinha uma mosca, que tinha uma lagarta na salada, você relatou para algumas pessoas que o feijão estava podre, você relatou para algumas pessoas que, eu não lembro nem mais o que tinha acontecido no arroz, que o arroz estava com problema e que a carne estava mal passada. A gente vai tratar do que você falou, não do alimento que nós te servimos, que era essa porcaria. A porcaria que nós te servimos, nós não queremos saber. Nós vamos tratar do que você falou. Vamos ver se foi isso? Que interessante. Como que chegou no ouvido deles? Eu havia falado para minha irmã, de outra congregação, de outra cidade, a respeito do que eu tinha percebido. Ela ficou tão atônita que ela chamou anciãos, conversou com eles. E eles, mais do que depressa, ligaram para os anciãos da minha congregação e em menos de poucas horas eles já estavam montando uma comissão judicativa comigo. Primeiro para conversar na minha casa, dizendo que eu estava espalhando todas as coisas apóstatas. Já estavam me taxando de apóstata. E depois que eu deveria ter falado com eles, mas eu esperei. Aí veio o dia em que eles vieram na minha casa. Sabe o que aconteceu? O que será que aconteceu? Bom, olha, a comida que a gente deu para você é problema seu, eu não quero nem saber. Você come isso daí. O dono do restaurante, que é Jesus, mandou dar essa comida com lagarta, feijão podre, não garantiu alimento perfeito não. Você está reclamando do quê? Você ainda vai reclamar para sua irmã? Você está pensando o quê, cara? Você é louco, locutor? Você está ficando louco do juízo? Você é maluco de sair reclamando ainda da comida que Jesus deu para você aqui? Você foi reclamar para sua irmã? Sua irmã falou para o nosso sócio que são do outro restaurante lá perto de onde ela mora. É isso aí. E aí, como é que vai ser esse negócio agora, locutor? O que será que aconteceu? É isso que você não pode perder. Você está entendendo a analogia que eu estou fazendo com a história do locutor? Com a sentinela de fevereiro de 2017? Que Jesus não prometeu o alimento espiritual perfeito? É isso. A comparação é exatamente a mesma. Que nem dizia o padre Quevedo, isto não é que existe. Não é que existe de maneira nenhuma. Isto não é que existe. Bom, a gente está chegando ao final de mais esse vídeo. Bom, mais uma vez estamos aqui com mais um capítulo da novela do Locutor Decepcionado com a Torre. Você se lembra que antes de nós
tratarmos dos 2 vídeos anteriores, eu falei um pouquinho sobre um apóstata que entrou no nosso canal, questionando, foi rechaçado pelo Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, sempre com as publicações em mãos, sempre mostrando para eles aquilo que eles não conhecem. A seguir, esse mesmo apóstata, em um outro vídeo, faz um comentário dizendo que eu era uma pessoa esperta, que eu estava tentando arrancar dinheiro das pessoas. E eu tive que responder também, com o vídeo que é anterior a esse, né, que você vê onde eu apresento quem realmente arranca dinheiro, arranca propriedades, arranca o cérebro das pessoas, é o corpo governante, não eu. E agora a gente volta, porque paramos na história, né, onde a mãe do locutor entrou na história. Aconteceu alguma coisa com a mãe dele no ano de 2015. Lembrando que esse hiato, né, não é tão hiato, mas foi necessário como resposta, porque a nossa novela é ao vivo. E aqueles que tentam contra-atacar a nossa novela merecem ser respondidos dentro da lógica, dentro do respeito e dentro da ótica que eles não conhecem. Que esse é o grande mal de Testemunha de Jeová. Não conhece o que crê, não conhece as publicações, só sabe pegar o que o corpo governante dá na sentinela, o resto eles não conhecem nada. Mas para isso a gente está aqui para ensinar também as Testemunhas de Jeová. Bom, então agora vamos lá, vamos ver o que aconteceu com a mãe do locutor no ano de 2015, por ele mesmo. Por volta de 2015, a minha mãe, ela sofreu um AVC. Como eu falei, ela tinha problemas de depressão, e ela sofreu um AVC. A minha mãe, ela foi aquela pessoa assim muito dependente, ela não dirigia. E aqui na região que a gente mora, é uma região onde o Salão do Reino fica localizado num lugar, mas as casas são muito longe. Você chega a andar 6, 7 quilômetros para chegar no Salão do Reino. E como a minha mãe depende do meu pai para dirigir, e ele não tem muitas vontades, então ela demorava de vir na reunião. E muito menos no campo. E por causa disso, ela era meio bem excluída, assim, sabe? Não era chamada para as festinhas, não era convidada para as coisas. Quando tinha congressos, que era feito caravana, ela só ficava sabendo quando não tinha mais lugares. Então, quando eu vim morar perto dela, que as coisas mudaram um pouco, porque eu tomava a liderança nessas coisas. Mas antes disso, era dessa forma que ela ficava. E depois, ela acabou tendo um AVC que paralisou todo o lado direito da minha mãe. Tanto para mover a mão, o braço direito, quanto o caminhar dela. De forma que o serviço de campo, de casa em casa, ficou totalmente zerado. Então o que ela não tinha antes, que era atenção, ficou pior ainda. Agora o que é pior do que isso, é que imagina você, uma irmã, que está há 28 anos, porque foi a época que nós começamos todos juntos, imagina que essa irmã, ali naquela congregação, por 28 anos, não foi sequer visitada por ninguém, com exceção de uma pessoa, de uma irmã antiga, que inclusive gosta muito dela, da minha mãe, que foi visitada por ela e cuidada por ela. Porque naquela época só tinha minha esposa e essa irmã que se prontificou em ajudar. A congregação inteira, ninguém, nem ancião, nem servo, nem esposa de ancião, se preocupou de saber se ela estava bem. Que amor, hein? Que amor. Não é um amor agape, é um amor a golpes. Eu gostei dessa, amor a golpes. Isso é a pura verdade. A organização se gaba, se jacta de ser uma grande família, de ser uma verdadeira família, mas o corpo governante está longe de ser o Linneu, né? Porque na realidade o corpo governante se parece muito mais com Agostinho Carrara, sempre se aproveitando dos outros e nunca cedendo para que aqueles com quem eles convivem tenham algum tipo de benefício. É exatamente assim que acontece. Eu, durante toda a minha vida, foram 28 anos, e eu posso dizer uma coisa, desse pecado eu não morro, porque mesmo antes, eu me lembro até hoje do irmão Olavo, e todos que me conhecem sabem disso, o irmão Olavo era um irmão idoso, que vivia de cama, marido da irmã Hilda, e eu jovem, pioneiro, né, irmão Olavo
ajudei ele a ser batizado, tadinho, para ir para o Lago de Fogo, para ir para o juízo final mais rápido. Ajudei ele a ser batizado. Mas eu ia na casa do irmão Olavo regularmente. No começo ia fazendo hora, tal. Depois ele batizou, eu não diminuí o passo, não. Eu ia lá ler a Bíblia para aquele senhor idoso, todo santo dia. Eu passava na casa do irmão Olavo, dia sim, dia não, ia lá, sentava com ele, lia a Bíblia para ele, conversava com ele. Ele tinha tanto prazer, coitado. Agora pergunte quem é que ia na casa do irmão Olavo. Apenas. Só eu. Então isso é muito natural entre as testemunhas de Jeová. É um amor que eles pregam que na realidade não existe. O amor deles é amor de grupinhos, né? São pessoas que se dão bem, são mais ou menos do mesmo clã, são mais ou menos da mesma elite. Então esses têm o amor. Agora, aqueles outros que têm qualquer tipo de diferença, esqueça. Você não encontra nenhum tipo de amor entre as testemunhas. Então, eu lamento muito pela mãe do locutor, mas ele vai continuar contando para nós essa história, porque apenas uma irmã, imagine, ela fazia parte da congregação há 28 anos. Então, engana-se você que acha que está na organização de Deus, porque não está mesmo, isso já está mais do que provado. Engana-se você que tem uma verdadeira associação de irmãos. Associação de irmãos é o que eu prego aqui na igreja que eu dirijo. Porque aqui, se uma irmã cair doente desse jeito, você pode ter certeza que eu coordeno exatamente para que ela seja assessorada financeiramente, para que ela seja assessorada emocionalmente, para que ela seja visitada. Isso nós fazemos aqui, porque isso nós entendemos que é bíblico. E é o que eu sempre quis fazer na organização e sempre me cortaram, porque o dinheiro tem que ir para a organização. Essa é que é a grande realidade. E é isso que acontece, não adianta a gente dizer que não, porque essa é a grande verdade da organização. Conforme ele disse, é um amor a golpes, é um amor que enquanto você presta, enquanto você serve, você está lá, você está fazendo seu relatório, você está fazendo suas horas, você é útil para a empresa. Quando você cai doente, essa empresa ela não tem coragem nem mesmo de te assessorar. Você entendeu? Foi o caso agora, há pouco tempo. Aliás, eu acho que algumas pessoas viram esse vídeo na internet. A irmã estava lá nos carrinhos, o cidadão veio, atropelou a irmã, e a irmã foi para o hospital, ficou lá quase 24 horas sem nenhum tipo de apoio, sem aparecer ancião, sem aparecer ninguém. Você entendeu? Se acidentou trabalhando para a empresa. E eu nem sei o que aconteceu com ela mais. Me mandaram essa fala aí, eu nem sei o que aconteceu com ela. Bom, é assim, né? Essa é a empresa que vocês trabalham, chamada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que vocês tanto idolatram debaixo do quadrado roxo chamado jw.org. Esse é o bezerro de ouro idolatrado pelas testemunhas de Jeová. E você só vai conhecer esse algoz no dia que você precisar dele. Enquanto ele só precisar de você, fica tranquilo, você é o melhor. Você é ancião, você é servo ministerial, você é pioneiro, você é irmão. O dia que você precisar desse algoz, aí você vai ver com quantos paus se faz um ninho de cancão. Bom, a gente vai continuando e graças a Deus é mais gente se libertando todo dia da seita Testemunha de Jeová. É mais gente encontrando Jesus, é mais gente feliz. E agora a gente vai dar continuidade à história do locutor. Eu quero lembrar para vocês o seguinte, olha. Chegou o capítulo final da novela da Gui. Vai sair, não sei se hoje, não sei se amanhã, mas vai sair. Fora isso, nós temos a novela que vai entrar logo dentro em breve sobre o ancião Fera e a Bela. Ela tinha só 12 aninhos. Estava lá em São José do Rio Preto. E olha, 25 anos depois, ela faz revelações bombásticas. Aliás, essa novela, gente, eu quero pedir para vocês que não deixem as crianças na sala. Não vai poder. Essa novela, eu quero colocar uma censura de no mínimo 14 anos. É forte demais. É muito forte. Não dá para ter criança na sala.
abaixo de 13, 14 anos, não deixa. Não deixa porque a novela é muito forte. A novela é muito forte. Sinceramente, como é que eu posso dizer? Eu precisei, assim, muita coragem para continuar ouvindo. E você vai perceber que realmente é difícil. O Ancião Fera e a Bela, ela tinha só 12 anos de idade. São José do Rio Preto. O sensato faltou toda a sensatez. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Pode ter certeza disso. Isso é só uma chamada para essa novela. Além dessa novela, nós temos a novela da irmã, se eu não me engano, é lá de Pernambuco. Se eu não me engano, é lá de Pernambuco. As Duas Filhas de Severina. Eu acho que é Severina o nome dela, não sei. Você vai ver o impasse que a organização criou nessa família. É só coisa boa, é só coisa boa. Boa para nós, né? Porque para a organização, eu não gostaria de ouvir nunca isso daí. Você não pode perder. De jeito nenhum. Eu acho que eu acho que é Severina mesmo, não lembro o nome da irmã. Não. Mas eu vou ver. Mas o tema já é As Duas Filhas. Não tem aquele filme lá? Os Dois Filhos de Francisco? Então, é As Duas Filhas. Elas viraram inimigas mortais por causa da organização. Você vai ficar impressionado com os áudios. Você vai ficar impressionado com a carta. Olha, é simplesmente de corroer o coração. E, conforme eu disse, a novela também do Ancião Fera. O ancião que se achava avantajado. Mas, gente, é um absurdo. Vocês não podem perder. Não podem perder, tá? Fiquem atentos. Mas vamos entrar aqui na novela do locutor, que é o propósito pelo qual nós estamos. Vamos trabalhar, então. No último capítulo do locutor, o locutor diz que a sua mãe ficou completamente à revelia, porque ela não foi apoiada pela amorosa sociedade dos irmãos. Porque eles usam um texto de Pedro, aquele texto é bonito. Tenhamos amor pela associação inteira dos nossos irmãos no mundo. Eles acham bonito esse texto. Sabia? Eles acham bonito. Tenhamos amor pela associação inteira dos nossos irmãos no mundo. Mas, quando os nossos irmãos precisam de ajuda? Eu conheci testemunha de Jeová que tinha que ficar na fila para pegar uma cesta básica do centro espírita. Eu conheci testemunha de Jeová que morreu à míngua, porque não teve apoio desta associação de irmãos no mundo. Tudo isso é o que a gente vai tratar. Bom, mas vamos lá, o locutor falou sobre isso, e agora vamos ouvir aí o que foi que aconteceu depois disso. Ninguém foi visitar a mãe do locutor, só havia uma pessoa que apoiava. Vamos lá. A gente começa a acompanhar os vídeos na internet, os iluminadores, eu dizia assim, vou usar esse termo, né? Como é o irmão Edson aqui no caso. Quando a gente começa a ver os vídeos, a gente começa a prestar mais atenção nas coisas, né? Na psicologia, acho interessante, eu leio muito sobre esse assunto. Na psicologia diz assim, ó, uma mulher quando está grávida, ela começa a prestar atenção e ela começa a ver mais mulheres grávidas. Um homem que está querendo comprar um determinado tipo de carro, ele começa a prestar mais atenção e ver mais daquele tipo de carro. É psicológico o nosso cérebro. Então, eu estava vendo os vídeos e observando na congregação. As resoluções, a pedição de dinheiro constante. Na Assembleia, por exemplo, a Assembleia pedindo para o dia. Uma Assembleia que fica no interior. No interior, água e luz já é um valor menor. Por se tratar de ser interior, é rural. E muitas vezes, né, devido aos meios que eles fazem,
né, se torna muito mais barato ainda. A mão de obra é voluntária, então é mínimo o custo. Irmãos falando de 50 mil reais para um dia de assembleia de 3 mil e poucas pessoas? Olha o locutor como foi inteligente. Porque assim, a torre de vigia, cara, os caras são muito bons. Eu realmente, eu tenho que me curvar diante dos caras, porque os caras são bons. Porque assim, os caras são tão bons. Deixa eu explicar para você como que é feito esse cálculo. Funciona assim, ó. Deixa eu ver se eu explico direitinho para você. Frederico, quer falar você, não? Tá bom, eu falo. Frederico falou que eu mesmo posso falar. Funciona assim, ó. Uma assembleia de circuito, ela é calculada por cabeça. Você é um boizinho. Um boizinho. Ah, ancião, eu não sou boi, não. Você é um boizinho. Você é um boizinho. Eu também já fui um boi. Aí eu me lembro daquela música do Dicró. Acho que é Dicró. Me chamaram de boi, você viu quem foi. Eu não. Mas será que eu tenho cara de boi, Aramis? Tem sim, tem sim. Mas você viu quem foi que me chamou de boi? Eu não. Mas será que eu tenho cara de boi? Todos nós fomos contados como bois. Eu fui boi 28 anos da torre de vigia. Era contado por cabeça, igual se conta um rebanho de boi. Eu vou escancarar o negócio. Eles, quando fazem uma assembleia de circuito, seja você homem, seja mulher, você é um boi. É isso que você é. Você é contado por cabeça. Quantos bois nós temos? Ah, então nós vamos ter nessa assembleia 3 mil pessoas. São 3 mil cabeças. Quanto cada cabeça irá contribuir? Qual é a nossa conta? Viu metal, grana? Quanto cada cabeça vai contribuir? Bom, cada cabeça deverá contribuir 20 mil reais. Aliás, perdão, 20 reais. Bom, se eu tenho 3 mil cabeças a 20 reais, então você faz 3 mil vezes 20. Vai dar 60 mil. Por isso que dava alto o negócio. Eu acho que é isso, né? Se eu não tiver enganado aí, se eu tiver enganado, eu me perdoa. Estou fazendo tudo de cabeça. 3 mil vezes 2 seria 6 mil. 3 mil vezes 20 seria 60 mil. Você vê que é mais ou menos a meta que os caras fazem. Por isso que o locutor falou que faltava 50 mil reais na assembleia. Uma assembleia de 2 dias para 3 mil pessoas dando 50 mil reais. Por quê? Porque os caras fazem um cálculo. Você entendeu? Não tem gasto de água, não tem gasto de energia, não tem gasto de nada. Simplesmente eles fazem um cálculo. Quanto nós vamos arrecadar? Tem 3 mil pessoas. Quanto cada pessoa pode contribuir? 20 reais por pessoas. Qual é o nosso valor da assembleia? 60 mil reais. 60 mil reais, se nós não atingimos, falta ainda um déficit. Aí eles falam que é déficit. Palavra bonita. Irmãos, queremos agradecer a Jeová pela assembleia. Nossas assembleias têm sido fonte de encorajamento espiritual. Porém, queremos dizer aos irmãos que somos gratos pelas contribuições que todos vocês fizeram. Mas o nosso superintendente de circuito, o nosso irmão, fulano de tal, irá dar um anúncio agora. Queremos ser gratos aos irmãos. Sabemos que as suas contribuições têm enaltecido o nome de Jeová. E como vocês têm sido beneficiados por este local de salão de assembleias. Porém, queremos informar que a nossa assembleia de circuito de 2 dias está abençoando a vida de vários irmãos. Como somos gratos pelas provisões amorosas de Jeová. Trazendo aqui, pelo nosso superintendente de assembleias, o nosso relatório financeiro, queremos informar aos irmãos que nestes 2 dias de assembleias, nós tivemos de contribuição
R$ 20.585,82. Porém, estamos em um déficit. Nosso déficit ainda é de R$ 22.543,57. Pedimos aos irmãos que possam dirigir-se a todas as caixas de contribuições espalhadas neste salão. Sabemos que as suas contribuições engrandecerão o nome de Jeová e continuaremos firmes trabalhando pela obra do reino e contribuindo para a obra mundial. Que coisa linda! Aí todo mundo... Parabéns! Parabéns! Eu tenho que fechar os olhos e incorporar o momento, senão não fica legal. É assim, você era um boizinho que pagava R$ 20 por cabeça para assistir uma Assembleia de Circuito. Eu já fui um boizinho que paguei também para assistir uma Assembleia de Circuito. Sem contar que a congregação já paga 6 ponto alguma coisa por cabeça de cada boi que vai para a Assembleia de Circuito. Bom, isso daí dá muito mais dinheiro do que o dízimo da chamada cristandade. Então, se você está me assistindo e está dando dízimo na igreja, fica contente que ainda está pouco em relação ao que as testemunhas de Jeová sugam dos seus membros. O locutor começou a prestar atenção nas resoluções. E o locutor começou a falar, caramba, estou sendo apenas um boi. Preciso rever esse assunto. Vamos ver como é que o locutor se encarou. Lembrando que eu não ouvi o áudio. Aqui na cidade, aqui em Vargem Grande Paulista. Então, tudo isso, comecei a prestar atenção e eu falava para minha esposa, que coisa estranha. E ela também começou a observar. Tanto que é por isso que ela também se retirou. Mas acontece que no meu caso, fui desassociado. Ela não, ela se afastou junto com a minha filha, que também é batizada, e o meu filho, que era publicador. Todos se afastaram. Mas, voltando àquela questão da minha mãe, hoje ela continua lá, mas já está com um pé na frente e outro atrás. Glória a Deus, a mãe do locutor começa a acordar. A mãe do locutor começa a acordar. Você vê que o locutor ficou atento. O locutor viu que estava sendo tratado como boi. Mas será que eu tenho cara de boi, ancião? Não sei, não sei. Mas a sociedade Torre de Vigia nos trata como boi. Eu sei. Mas será que eu tenho que pagar como boi? Não precisa. É só você se libertar desse rebanho e dos grilhões da senzala que o corpo governante colocou sobre você e você acha que tem que continuar. O locutor se libertou, a família do locutor se libertou, então uma família do rebanho saiu. A mãe dele continuou lá. A mãe dele continuou. Mas ela está com um pé atrás e outro na frente. Vamos ver como é que é essa história. Porque ela tem um pouco de receio do ostracismo, né? Mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando, ela vai começar devagarinho a ver os vídeos em doses homeopáticas. Não assuste a pessoa. É interessante que as testemunhas de Jeová, aceitas, aliás, elas trabalham da seguinte forma. Elas vão se filtrando aos pouquinhos. Então essa técnica, uma técnica de PNL, não é mesmo, irmão Edson? A PNL, né, Programação Neurolinguística, vai aos pouquinhos também divulgando para as pessoas, aos pouquinhos. Olha que estranho, você já parou para pensar nisso? Já parou para ver esse texto? O que você acha disso? Pergunta o que a pessoa acha. O que você acha disso? O que você já parou para pensar sobre isso? E a minha esposa foi vendo da mesma forma, né? Até o ponto que ela chegou de enfrentar depois uma situação em que ela teve que se sair bem. Qual será a situação que a esposa do locutor teve que enfrentar? Você vê que é um capítulo atrás do outro, é cada um mais frenético do que o outro. Olha, fazia tempo que eu não vi uma novela tão empolgante. Apesar que a da Gui foi fantástica, né? A da Gui foi fantástica. Uma novela que eu me lembro assim, que foi super, hiper, extra, mega empolgante, foi a da Pioneira que largou. Aliás, beijão pra Yara e pra mamãe dela.
Agora, igual essa do locutor, só da Gui. Que, aliás, eu devo lembrar-lhes que nós estaremos trazendo o último capítulo da novela da Gui. Aguenta a mão aí que vai vir em alto estilo. A novela da Gui está chegando o último capítulo. Está chegando o último capítulo. Bom, então aí agora a mulher do locutor também teve um problema na história. O que será? O que aconteceu? Você vai saber de tudo isso no próximo capítulo. Você não pode perder de jeito nenhum. A gente está aqui continuando com você agora a novela do locutor decepcionado com a Torre de Vigia. O nosso locutor já passou poucas e boas, já teve aí muitas dificuldades na vida, quase perdeu a atual esposa, quase perdeu o amor dos filhos. Bom, tudo isso é fruto que a organização Torre de Vigia produz na vida dos seus adeptos, né? Perda de família, perda de saúde, depressão. Esses são os frutos que eles produzem. E aí agora, por último de tudo, a mãe do nosso locutor teve um problema de saúde, ela sofreu um AVC e ela ficou de cama. Ela ficou impossibilitada de fazer as horas de campo. Bom, uma vez que ela ficou impossibilitada de fazer as horas de campo, imaginem, todos os irmãos do Salão do Reino devem ter ido para lá, devem ter feito uma festa para ajudar, companhia, né, home care, o tempo inteiro para a mãe do locutor, todo mundo no Salão do Reino, porque é o amor que eles pregam, não é? Não é o amor que eles pregam? Porque o amor que eles pregam é isso, você faz assim, pô, se eu ficar doente, eu vou ter um home care. Se eu ficar doente, vai ter irmãos aqui 24 horas por dia lendo a Bíblia para mim. Se eu ficar doente, a coisa vai ser assim, as mil maravilhas para mim, porque, segundo o que eles me ensinaram, Jeová prometeu cuidar de mim no meu leito de doença. Não é assim que você imagina? Ai, se eu ficar doente, eu tenho uma associação inteira dos irmãos no mundo. Eu conheço uma irmã, cuja qual a melhor amiga dela morreu de câncer. Morreu sozinha, no hospital, visitada apenas por ela, pedindo, implorando, no inconsciente, para tomar uma transfusão de sangue, pedindo no inconsciente para ter um transplante de medula óssea. Só quem olhava sabia disso. Esse é o amor que as testemunhas de Jeová têm. A pessoa morre à míngua, porque eles, quando acionam as suas colis, normalmente são casos que estão na mídia, normalmente são casos de pessoas um pouco mais importantes, normalmente são casos de pessoas que dão retorno para esse lixo de organização, essa empresa chamada Sociedade Torre de Vigia. Eu me lembro do irmão Antenor, bem lembrado, marido da irmã Messias. O coitado morreu à míngua. Não sei nem se a irmã Messias está viva. Mas, ao mesmo tempo, pouco antes, o Esmerindo, que morreu debaixo de um trator, tinha sido tão homenageado, porque era um ancião da congregação. Aliás, aquele cara, para mim, foi o melhor cara que eu já conheci. Esmerindo José dos Santos. Eu deveria ter meus 12 anos de idade, mas o nome dele eu me lembro perfeitamente. Eu estou falando com vocês e eu me lembro perfeitamente da fisionomia dele, porque ele não tinha nada a ver com o ancião TJ. Ele era o tipo do cara que levava comida para os necessitados, ele era o tipo do ancião bobão, que nem eu fui. Ele era desse tipo, só que ele era das antigas. Ele era da década de 70. Esmerindo José dos Santos. Eu estou falando com vocês, eu estou vendo o rosto desse irmão na minha frente. Ele era dirigente de A Sentinela na nossa congregação, chamada Congregação Vila Remo, na década de 1980. Isso pouco antes de eu me batizar, que ele morreu antes de eu me batizar.
Esmerindo dirigia a Sentinela na época de 1979, mas eu estou aqui agora em realidade, fazendo aqui completamente uma viagem ao túnel do tempo, ao passado, me lembrando de Esmerindo. E ele me lembra perfeitamente que Esmerindo visitava a irmã Chiquinha. A irmã Chiquinha era uma velhinha já de uns 80 anos que não rendia mais nada para a sociedade também. Ela ia lá, os irmãos, ela xingava os irmãos. O Esmerindo, toda semana, o Esmerindo passava lá na casa da Chiquinha. Aí o Esmerindo levava uma sacola de frutas para ela. Aquele cara, vou dizer, viu? Aquele cara tinha Jesus no coração, apesar de ser um ancião das Testemunhas de Jeová. Aquele cara me inspirou. Eu acho que grande parte do que eu fui, como pessoa, foi inspirado em Esmerindo. Até que um dia, infelizmente, coitado, ele morreu. Ele morreu, ele era tratorista, o trator virou em cima dele e esmagou ele. Pouco depois, Antenor, que era também irmão da congregação, morreu à míngua. Não teve as mesmas honrarias de Esmerindo, que era ancião. A irmã Messias, a mulher dele, tadinha, né? Que eu acho que deve estar viva até hoje, não sei, mendigou a vida inteira, porque a congregação nunca teve coragem de apoiar a irmã Messias, embora ela fosse irmã do ancião presidente, um cara que eu também apreciei muito na minha época de juventude, chamado João Epifânio de Almeida, que hoje também já está morrendo à míngua, teve um AVC há muitos anos atrás, ainda quando eu era ancião. Se não faleceu, já deve estar para deixar essa vida e esperar o juízo final. Porque ressurreição não vai ter mesmo. Mas é lamentável o amor das Testemunhas de Jeová, né? Foi isso que nós vimos no último capítulo da nossa novela TJ. A mãe do locutor entrou para uma decadência, ela ficou doente e não aconteceu nada. Eu poderia citar aqui inúmeros casos, mas inúmeros, que eu acompanhei, que eu vi, que eu ajudei, sabe? Todas as pessoas que eu conheci morreram à míngua dentro dessa organização, assistidos única e exclusivamente pelos seus próprios familiares. E é claro, né? Depois que morre, tem aquele tapinha nas costas. Jeová vai ressuscitar. Uma falsa esperança, né? Porque Jeová vai ressuscitar, aliás, não é Jeová que vai ressuscitar, é Jesus que vai ressuscitar todo mundo. Ou na entrada, ou na volta dele, que é quando Jesus Cristo ressuscita. Se você não conhece essa doutrina, eu recomendo que você veja as reuniões cristãs a partir da 00001. Só você digitar. Nosso canal, Reunião Cristã 0001. Aí vai vir a 002, 003, 004, onde eu falo de milênio, falo de ressurreição, e você vai descobrir que essa esperança, que infelizmente a família do Esmerindo esperou, a família do Antenor esperou, eu esperava quando meu irmão morreu, você vai ver que é uma mentira. Esses irmãos, essas pessoas, jamais serão ressuscitadas após o Armagedon. Elas vão ser ressuscitadas apenas 1000 anos depois do milênio. É assim que a Bíblia ensina em Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 até o 6. E a primeira ressurreição é para a igreja de Jesus, a qual eu espero e oro para que você que está me ouvindo faça parte dela. A não sei como, ancião. Tem quase 2000 vídeos aí que eu ensino, tá bom? Bom, é desse jeito, né, gente? É desse jeito. A realidade é dura, né, conforme dizia o poeta. A realidade é dura, mas é aí que se cura. Ninguém pode imaginar o que não viveu. Tem muita testemunha de Jeová hoje, que está entrando agora, entrou há alguns anos, que não sabe nada. Vem aqui me questionar no canal, falar besteira. Eu tenho pena. O que eu posso fazer é ter pena. Se você está nessa classificação, se você é testemunha de Jeová, de 10 anos para cá, eu gostaria de sugerir a você que pesquisasse, se é de 10 anos para cá. Pesquisa de onde você entrou para trás, para você entender quem é a organização das Testemunhas de Jeová.
Ah, mas isso é apostasia. Não é não. Um povo que não conhece o seu passado está fadado a cometer os mesmos erros no futuro. Conheça o seu passado. Bom, a gente continua com a nossa novela do locutor decepcionado com a torre. O locutor ficou fatalmente decepcionado no último capítulo com o Pedro Calvage. O Pedro Calvage é aquele que falou assim, olha, você conversa aí com o pessoal da sua congregação, tipo assim, desculpa, eu não tenho nada a ver com essa história de vocês. O locutor achava que estava encontrando alguém que poderia ajudá-lo, né? E aí vamos agora entender o que é que aconteceu na vida do locutor nesse momento, logo depois que ele volta decepcionado com o Pedro Calvage. O Pedro Calvage é aquele lá que é muito bom para fazer vídeo, falando experiências, que converteu o pessoal da Congregação Cristã no Brasil, converteu um pastor das Assembleias de Deus, fez isso, fez aquilo. Esse é o Pedro Calvage. Então agora eu quero trazer para vocês aí a vida do locutor depois disso. Ele não conseguiu apoio. Pedro Calvage, que é tão bom para expor heresias, ele não conseguiu responder as perguntas do locutor. Mas vamos ver então o que aconteceu. Meu irmão, para terminar a nossa história aqui, meu irmão, depois que eu tive esse assunto com eles lá em casa, eu levantei, falei para eles, olha, tudo de bom para vocês, Deus que ajude, levantei e saí. O locutor é doido. O locutor é doido, meu. Olha o que o locutor fez. Peraí, escuta só. Não, peraí. Vamos de novo. Para terminar a nossa história aqui, meu irmão, depois que eu tive esse assunto com eles lá em casa, eu levantei, falei para eles, olha, tudo de bom para vocês, Deus que ajude, levantei e saí. Porque o locutor largou os caras lá, meu. O locutor é o melhor, ele é o cara. Ele é simplesmente o cara. Ele é o melhor. Ele largou os caras lá, ó, Deus que ajuda vocês então, porque é o seguinte, tô fora dessa parafernália que vocês inventaram, mas vamos ver como é que foi isso aí. Eu tava tão nervoso, eu fui para outro lado da chácara lá, né, tem espaço bem grande, fui para outro lado e deixei eles lá. E eles foram incentivando a minha esposa a não embarcar no meu barco furado. Mas só que ela já estava preparada. Para tudo. Quem lembra do capítulo que o locutor falou que a esposa dele ia ter que enfrentar uma situação? Quem lembra disso aí? Ah, Anselmo, eu lembro, eu também lembro, e você não tinha falado mais nada, a gente pensou que não ia voltar nessa fala. Tá aí o locutor trazendo ela de volta. O locutor agora trazendo a fala de volta, quando a mulher dele teria que enfrentar uma situação. O locutor, ele é bom, hein, meu? Ele sabe criar um roteiro legal. Olha só, agora a mulher dele está na berlinda. O locutor largou todo mundo. O locutor vai ser uma coisa, eu não quero mais saber desse negócio aí. Papo furado, 1914 não existe. Ah, eu não quero mais saber desses caras, não. Se eu ficar aqui, eu vou acabar fazendo uma besteira, hein, pessoal? O locutor saiu pro outro lado da chácara. Largou o povo lá conversando e a mulher dele ficou lá. Vamos ver o que aconteceu. E ela rebatia eles no que eles diziam. Eles não tinham conversa. Então, já estava formado, passou-se alguns dias, vieram para conversar comigo de novo, no meu trabalho, deixaram a notícia. Quando eu vim fazer a troca de turno de horário, eles vieram e disseram, ó, se você quiser ir na reunião que nós vamos fazer lá, uma comissão lá, você vai, se não quiser também não precisa. Eu falei, não, eu quero ir, porque eu estava disposto a gravar tudo que eles iam falar. E eu fui. Ao chegar lá, em 3 minutos, apenas me disseram, bom, obrigado por você ter vindo, como você já falou que não aceita mais as doutrinas, as instruções da Testemunha de Jeová, a gente considerou que você não quer mais ser Testemunha de Jeová, só isso, tá bom? Boa noite. Eu acho que mais ou menos eles tentaram me dar um revide, que eu deixei eles falando sozinho em casa, só que eu saí antes do Salão do Reino, né?
Mas, irmão, eu estou motivado até o fio do cabelo, até os fios do cabelo. Motivado. Eu não vou deixar isso barato. 28 anos da minha vida nessa enganação. E eu estou motivado. Eu já estou providenciando uma faixa para colocar na minha casa, né, ali onde eu moro, escrito algo, por exemplo, assim: não adianta desassociar. Desassociação não cala a verdade dessas mentiras, alguma coisa assim. Eu vou fazer uma placa e eu vou colocar, e cada vez que eles passarem por ali fazendo serviço de campo, eles vão ler. E eu sei que aqueles mais novos, eles vão ficar querendo saber o que significa aquilo. O locutor quer fazer uma faixa, meu. O locutor é bom mesmo, hein? O locutor é bom. O locutor tá afim de expor para o mundo. Tá certo, o locutor. Se todo mundo fizesse isso, a Torre de Vigia tomava vergonha na cara. Tá certo, locutor. Mas não parou aí, não. Pera aí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Irmão Edson, muito obrigado por esse espaço. Foi muito bom também para eu desabafar. A cada dia que passa, a minha quantidade de remédios de tarja preta, porque eu tomo, viu? Não é fácil não. Os que são ainda testemunhos de Jeová são os principais que dão lucro para as empresas produtoras de remédios de ansiolíticos. O locutor sabe que os TJ tudo toma tarja preta, é todo mundo sócio dos laboratórios de tarja preta. O locutor falou, parece que agora ele está largando já. Largou a Sociedade Torre de Vigia, você larga o laboratório da tarja preta na hora, né? Vamos ver. Então, eu estou gradativamente reduzindo a quantidade de remédios. Eu tomo 3 tipos de remédio: para pressão alta, remédio tarja vermelha, para ansiedade, e o famoso tarja preta, que termina com pão no final, e que senão a coisa fica feia, viu? Então agora, graças a Deus, graças a Jeová, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou podendo andar de cabeça erguida. É como se a minha carta de alforria aconteceu no dia que eles anunciaram que eu não era mais testemunho de Jeová. E essa sensação é indescritível. Você sabe que você estava preso a doutrinas enganosas, mentirosas, não é serviço para Deus. E olha, aí infelizmente eu tenho assim pena daqueles que estão lá. É por isso que eu falei, eu não vou desistir de ajudar membros da minha família e daquelas pessoas que tiverem o coração buscando a justiça de verdade, saírem de lá e terem a verdadeira vida que é com o nosso Senhor Jesus Cristo nos caminhos dele. Eu reúno a minha família, nós estudamos a Bíblia junto. O rapaz que trabalha comigo, né, no outro horário, que era estudante da Bíblia, já não estuda mais e abandonou também. Já está junto do nosso grupo de estudo da Bíblia. Já criaram uma célula da Igreja de Jesus. Estamos assistindo os seus vídeos, estamos fazendo acontecer Jesus Cristo na nossa vida. Olha, isso aqui, gente, é muito importante. Eu tenho ensinado isso. Vocês não dependem de placas. O que o locutor está fazendo é o que eu quero que aconteça no Brasil inteiro, com quem vai saindo da organização. Sabe, se você encontrar uma igreja cristã legal perto da sua casa, que você consegue se enquadrar, se adaptar, ótimo. Se você não consegue, faz aí conforme o locutor. Claro que o caso deles não é porque não consegue, é porque estão distante. Mas olha só, ele não perdeu a espiritualidade. Ele agora é o patriarca da família, ele é o ancião da família. Ele vai ensinar a família. E como que ele está ensinando? À base dos nossos vídeos. É isso que é legal, porque, gente, todo santo domingo tem vídeo de pregação do Evangelho. Todo santo domingo tem. Então, gente, é isso que precisa fazer. Parabéns ao locutor, mas não terminou aí não, vamos lá. A gente sabe que, com certeza, esse é o caminho. Andai nele. Ainda que caiam para a direita, 1000 para a direita, 1000 para a esquerda, mas esse é o caminho verdadeiro. Esse é o monte. Jesus Cristo é a solução. Muito obrigado, boa noite a todos e um grande abraço.
Glória a Deus. Tá aí, mais um convertido ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas ele mandou um vídeo aqui de uma parte que ele tinha esquecido. Quer ver? Vamos ver. Ancião Edson, só para concluir também um detalhe, eu não citei antes e acabei hoje me lembrando disso, é um ponto a respeito da desassociação. Deixa eu fazer um comentário aqui. Por que a pessoa, muitas vezes, ela é desassociada porque ela foi pesquisar nas escrituras, encontrou os erros da associação, enquanto que ela está no mesmo patamar de uma pessoa que comete um crime, como morte, estupro, ou uma pessoa que mente, rouba, assalta. E quanto que o pedófilo, uma pessoa que comete pedofilia, ele tem o privilégio, porque isso é um privilégio, apenas de ser passado uma borrachinha por cima. E um outro ponto em questão, que a associação, aliás, ela diz que o pecador impenitente, no meu caso, eu estou dizendo o meu, porque é o que eu conheço, o que foi julgado, em nenhuma situação eu me apresentei como sendo impenitente ou dizendo que eu não estava arrependido. Eu sempre, em todas as 3 ocasiões, né, com exceção dessa última agora, que foi uma decisão pessoal, em nenhuma situação eu me mostrei como sendo um impenitente, mesmo assim foi desassociado. Então isso acontece com muitos outros, que embora não querem mais cometer o pecado, estão arrependidos, mas eles taxam como sendo uma pessoa impenitente, ou seja, que não se arrepende. E não é bem assim. Eu acredito, esse é meu ponto de vista, que muitos casos mesmo em que estão desassociados, são pessoas que mesmo tendo se arrependido, são desassociados a si mesmo. Então é só uma questão de ponto de vista aí, para poder analisar um pouco. Exatamente isso. Para eles não tem arrependimento, a pessoa pode se arrepender como for, a pessoa pode estar restabelecido como for. Para eles o que eles querem é cortar a cabeça. Você tá vendo aí a família do locutor, tá aí, olha que filha bonita que o locutor tem, hein? Aquele rapaz lá atrás é o futuro genro do locutor, ali está a esposa do locutor e o garotinho que o locutor ajudou a dar à luz, né? Tá aí a família do locutor, que família bonita, parabéns, meu irmão. E aqui está o locutor, olha aí o locutor, ó. Ele pediu para não pôr essa foto aqui, porque ele falou, tiramos essa foto meio informal, tava no cinema, tal, não sei o quê. Mas olha aqui, ó, sei lá, bom, acho que é isso aí. Né? Se eu errei lá naquela outra, agora vale essa. Olha aqui o locutor aqui, ó. Esse é o personagem. Tá vendo aí, ó? Eu fazia outra ideia dele, Presta atenção nele, esquece o resto agora. O restante vocês já viram. Olha aqui, esse é o locutor. Nosso locutor, grande abraço para ele. Bom, e assim a gente vai finalizando mais uma novela TJ, uma novela que ficou muito legal, parabéns ao locutor, um final feliz, final onde a família dele está reunida em torno de Cristo Jesus. Glória a Deus.